Fala aí, rapaziada do oitavo ano. Então, galera, certamente vocês, já, primeiramente, que vocês estejam bem antes de eu começar aqui, que estejam se cuidando e que logo, logo, toda essa situação aí possa estar solucionada, né? Indo ao assunto, creio que a maioria aí já ouviu falar da Guerra Fria. O que é essa Guerra Fria, professor? Que você tanto fala, que você tantas vezes falou que eram cenas dos próximos capítulos. Então, vocês já devem ter ouvido falar das duas guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial, motivada aí por rivalidades na Europa, que teve como estopim aí a morte do arquiduque Francisco Ferdinando, e aí houve toda aquela treta. Acabou que em 1918 a Alemanha foi considerada culpada e pagou várias indenizações, e aí vem o período entre guerras, crise de 29, uma sucessão de fatos. Na Europa leva a Segunda Guerra Mundial, o expansionismo alemão foi um deles. O expansionismo alemão aí motivado por Adolf Hitler, que não era alemão, Hitler era austríaco, porém ele lutou pela Alemanha na Primeira Guerra Mundial e vai assumir o poder em 1933. E, claro, não era. Vocês vão ver aí na Segunda Guerra Mundial que Hitler não era de cumprir acordos. E ele descumpriu vários acordos que a Alemanha havia feito com outros países da União Europeia, da Europa, e acabou levando a um novo conflito mundial. Esse conflito mundial ele vai acabar em 45. Dele emergem duas grandes superpotências, e aí entra o grande papo da aula de hoje, que é a Guerra Fria. Mas o que foi a Guerra Fria? Foi uma guerra no inverno? Não foi uma guerra no inverno. A Guerra Fria, a galera aí que não tem o livro, eu vou pedir para que vocês possam anotar esse detalhe aí no caderno de vocês, que é um conceito muito importante. A Guerra Fria, ela foi um conflito ideológico e uma corrida armamentista entre os Estados Unidos e a União Soviética, que foram as duas grandes superpotências que saíram da Segunda Guerra Mundial. Eles lutaram junto entre os aliados. Vale lembrar aí que eles foram companheiros de time na Segunda Guerra Mundial contra o nazismo. Só que assim, eles não tinham nada a ver uma coisa com a outra. A União Soviética, ela desde do final da Revolução Russa, ela estava a ideologia, assim, o regime socialista assumiu na União Soviética, e aí eles vão ter uma visão de mundo diferente dos Estados Unidos, e isso vai causar divergência. E assim, claro, eles foram os bambambãs, eles foram os protagonistas, eu não vou usar a palavra protagonista, mas foram os caras que decidiram o jogo na Segunda Guerra Mundial. E aí eles começam a disputar essa hegemonia global. Falar, se esses dois países, se a gente saiu com moral da Segunda Guerra, agora a gente quer ver quem tem mais moral. E eles vão começar a rivalizar pela hegemonia. E aí é o que a gente vai chamar de ordem bipolar. Escrevam isso no caderninho de vocês, passem marca-texto, destaquem, porque o nome da ordem que vem após a Segunda Guerra Mundial é ordem bipolar, ou seja, uma ordem controlada por dois países. E aí a política global ela vai ser muito influenciada por esses dois países nas décadas seguintes. Vários conflitos vão estar aí indiretamente envolvendo Estados Unidos, União Soviética. Geralmente eles se opunham em conflitos entre outros países menores. Era uma tendência, por exemplo, questões envolvendo a guerra árabe-israelense, questões envolvendo aí outros países, ou até mesmo envolvendo Cuba, porque em 1962 foi o pico, foi o auge, da tensão entre esses dois países, quando a inteligência americana descobre que os soviéticos instalaram mísseis em bases cubanas. E quase que eles invadiram, Quase que eles invadiram Cuba. Não invadiram porque ia ter retaliação, e aí foram semanas de muita tensão, de negociação, porque se tem ali uma guerra, meu amigo, essa é a Terceira Guerra Mundial.
Porque assim, os dois países já tinham seus blocos. Os Estados Unidos fundaram a OTAN e a União Soviética o Pacto de Varsóvia. Eram alianças militares que visavam uma defesa mútua. O Pacto de Varsóvia ele foi uma resposta à OTAN. O Pacto de Varsóvia ele vai vir assim, uma resposta à organização do Tratado do Atlântico do Norte, que é essa aliança de defesa, e vai abranger ali os países do leste europeu. Então, olha só como a Europa Ocidental e a América vão estar muito sob influência dos Estados Unidos, assim como o chamado cordão sanitário na Ásia. E o que era o cordão sanitário? O Japão ele foi influenciado, assim, na verdade ele foi reconstruído depois de ser atacado, bombardeado lá em Hiroshima e Nagasaki pelos Estados Unidos. Houve o chamado Plano Colombo, que era um plano de reconstrução do Japão. Mas a contrapartida para essa ajuda financeira, assim como teve o Plano Marshall na Europa, e a União Soviética também vai ter a ajudinha dela, vai fundar a Comecon lá no leste europeu. Mas assim como teve o Plano Marshall na Europa, vai ter o Plano Colombo no Japão. Só que a contrapartida era, a gente vai ajudar vocês, mas vocês não vão investir em defesa. Os Estados Unidos ficaram bobos. Pô, se o Japão, claro que assim, a mancha de dois ataques nucleares e a comoção que esses ataques causaram foi algo que não seria esquecido e não é até hoje pelos japoneses. Se o Japão ele reconstrói seu aparato militar, os Estados Unidos temeriam muito que isso poderia vir causar atritos militares no futuro. Então eles vão falar, não, a gente vai ajudar vocês, mas vocês não vão investir em armamentos, não vão investir em exército. E assim foi feito. O Japão ele já tinha, desde a era Meiji, um povo muito disciplinado. Isso aí foi crucial no processo de industrialização do Japão. E eles vão usar isso para, por exemplo, qualificar a mão de obra, né? Ter um povo voltado para uma educação de qualidade, e isso vai fazer com que o país se reconstrua rapidamente. As empresas japonesas vão ganhar muita força, por exemplo, a Toyota é um exemplo. Eles vão receber capitais, depois vão investir em países, né, da Ásia, chamados tigres asiáticos, que não vem ao caso eu tocar nesse assunto de forma mais profunda aqui, mas os Estados Unidos vão também, né, pegar a Coreia do Sul como aliado, né? Lembrando que assim, a Guerra da Coreia ela foi talvez assim, o primeiro grande conflito pós-Guerra Fria. Pós-Segunda Guerra, de 50 a 53. E isso vai dividir as Coreias. A Coreia era um país único, ela vai se dividir em Norte e Sul. Coreia do Norte acima do paralelo 38, a Coreia do Sul abaixo. A Coreia do Norte sob influência soviética e a Coreia do Sul sob influência norte-americana. E assim ficou. A Coreia do Sul aderiu ao capitalismo. A Coreia do Norte até hoje é um país muito fechado. Eles se tornaram o país mais fechado do mundo. Então foi o primeiro grande caso de conflito. Houveram alguns, por exemplo, invasão americana no Vietnã, invasão soviética no Afeganistão, e aí os Estados Unidos, por incrível que pareça, eles vão financiar algumas organizações. Por exemplo, a Al-Qaeda, ela sempre teve uma forcinha ali no Afeganistão. Eles vão dar um incentivo aí para que a Al-Qaeda ela possa dificultar a vida dos soviéticos ali naquela região, porque não era do interesse americano que os soviéticos eles crescessem naquela região. O Oriente Médio sempre foi muito estratégico. E assim, a própria invasão, tanto soviética ao Afeganistão quanto a interferência americana ali, vai se dever graças ao petróleo. Porque a Revolução Islâmica no Irã em 79, essa Revolução Islâmica ela vai fazer os preços do barril de petróleo subirem muito, e isso não era do interesse das grandes potências. Então eles moldavam muitos países em prol dos seus interesses. Por exemplo, os governos militares aqui na América do Sul, eles vão ser uma influência direta também da influência americana. Eles vão ter o apoio para evitar que o comunismo ele se expandisse, ele ganhasse força aqui no continente, no subcontinente, né? Porque eu já falei assim com vocês uma vez, a gente não pode tratar continente sul-americano, isso não existe, é um subcontinente. O continente americano ele é único. Então,
os Estados Unidos vão influenciar muito a política de país aqui. Eu não vou entrar no mérito político dessa questão, mas isso foi um fato, houve uma influência, assim como Cuba se transformou em um único país da América que não teve jeito, né? Virou socialista, é assim até hoje. Houve um embargo na OEA em 63, que o Brasil ele se absteve, ele nem votou a favor, nem votou contra. Isso talvez tenha motivado a queda de João Goulart aqui, porque João Goulart na época estava se aproximando muito dos chineses e dos soviéticos. E claro, dentro da conjuntura da Guerra Fria, isso não era interesse americano. Além do que, assim, outro ponto da Guerra Fria que vale eu falar. Além dessa disputa ideológica, capitalismo americano, socialismo soviético, houveram algumas evoluções tecnológicas. Por exemplo, o primeiro homem a sobrevoar a Terra foi Yuri Gagarin, soviético. E tem a chegada dos americanos, a chegada do homem à Lua, que vocês já ouviram falar, várias teorias inclusive sobre isso, em 1969. Então havia, além de tudo, uma corrida espacial e até esportiva. Porque em 1980 a Olimpíada foi em Moscou. Os Estados Unidos boicotaram, não foram. Em 84 foi em Los Angeles. Aí os soviéticos que não foram. E tem a clássica imagem, se não me engano, é nas Olimpíadas de Moscou, de um ursinho chorando. Na festa lá, na cerimônia de abertura. Porque mostrava que essa disputa entre os dois países chegava aos extremos. Então, assim, eles disputavam até para ver qual chocolate tinha mais brigadeiro. Qual docinho tinha mais brigadeiro. Então, era uma disputa imensa. Só que, assim, a diferença... E aí, na próxima aula, a gente vai falar sobre o fim da União Soviética e a nova ordem mundial. A diferença é que, assim, os americanos, eles passaram anos e anos incentivando suas empresas. Os soviéticos, não. Então os soviéticos se preocuparam muito com corrida armamentista. E além de terem uma política centralizadora demais. O que era uma política centralizadora? Uma política que visava, que era máxima interferência do Estado, não houve um progresso econômico, isso fez a diferença, que a crise chegou. E aí, com altos índices de corrupção, nem a Glasnost e a Perestroika, que foram planos criados por Mikhail Gorbachev para salvar a União Soviética, foram suficientes. Mas isso aí é um mero spoiler da próxima aula. Na próxima aula a gente vai aprofundar essas questões do porquê do fim da União Soviética. E aí, falando de tecnologia na Guerra Fria, a internet ela vai ganhar muita força, ela vai ser elaborada durante a Guerra Fria com medo de um ataque soviético. Eles criaram um sistema em rede que funciona em diversas partes do planeta atualmente. Então, assim, não tem o centro da internet. Se a conexão está interrompida aqui, está interrompida ali. Ela continua ali. Pô, se a internet cair aqui, vai continuar aí na sua casa. Então, por exemplo, não é centralizado. E isso visava a comunicação. Então, a evolução tecnológica da Guerra Fria, ela fez com que a gente tivesse parando de vida hoje. Se hoje vocês têm essa aulinha aí, pela internet, isso foi facilitado, isso foi uma consequência, tá? Longe de dizer que, assim, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial foram boas, mas que nesse tipo de crise cria-se avanços. Por exemplo, vamos pegar aí o caso do coronavírus. Muitas empresas estão se adaptando, estão criando estratégias. Então, assim, é típico do sistema capitalista e do ser humano inovar em momentos de crise. Então, a Guerra Fria, ela fez com que isso acontecesse muito profundamente. Então, assim, nesses momentos de tensão, e aí criação da internet, tudo isso foi mudando um pouco o padrão de vida, um pouco da relação, das relações sociais. Então, galera, o ponto aí também foi a corrida armamentista. Todo o arsenal nuclear dos Estados Unidos e União Soviética, hoje a Rússia, a União Soviética vai se fragmentar no final dos anos 90, no final dos anos 90, no início dos anos 90, é outro assunto para a próxima aula. Só que o arsenal que tanto Estados Unidos quanto a Rússia tem até hoje é capaz de destruir 25 vezes o planeta Terra, para vocês terem noção do
quanto de armamento que esses países acumularam nesses aí 44 anos de Guerra Fria, 45 anos. Então foram décadas de tensão. Assim, o risco de terceira guerra existiu. Não aconteceu. Como particularmente, eu acho muito difícil uma guerra como foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Uma guerra hoje ela teria características muito, muito diferentes. Até porque hoje o que define o poder mundial é muito mais o poder econômico do que o poder bélico. O poder bélico hoje, até porque assim, o ser humano ele viu, as lideranças mundiais viram, que porra, eu posso ter muito poder bélico. Mas daquilo pode me destruir, pô. E aí, se eu tenho um poder que me destrói, não vale eu ter aquilo. Então o poder econômico ele é muito maior. O embargo econômico ele é capaz de criar uma crise sem precedentes em um país. E isso pode ser usado pelos países que detêm o maior poder. Então assim, a ordem na Guerra Fria foi bipolar, tá? Foi uma ordem dividida. E aí nos próximos capítulos, né, nesse mesmo horário que vocês estão assistindo a aula, no mesmo local, por enquanto, né? Vocês vão ver aí quais foram as cenas subsequentes da Guerra Fria, quais foram seus desdobramentos até para a política atual. No livro, galera, eu peço que vocês deem uma lida aí no capítulo 2, tá? Peço que vocês façam um pequeno resuminho, né, das coisas que foram ditas aqui na videoaula. Aí nas páginas 19, 20, 21... E aí, por exemplo, na página 21 tem um mapa aqui, eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Página 21, o mundo bipolar de 45 até 91. Mostra como era a divisão, e aqui tem a legenda, o mundo capitalista e o mundo socialista, os países neutros, né, que era chamado de um movimento de não alinhados. Esse mapinha aqui mostra como o mundo estava dividido. Ele é extremamente importante, marquem esse mapa, guardem com carinho, tirem foto. Façam de tudo para vocês se lembrarem desse mapa aqui, que ele vai ser muito importante mais à frente, tá? E fala aqui da corrida armamentista na página 22, a corrida espacial que eu já falei aqui na 23. E aqui na página 25 tem um texto também sobre o que eu já falei. Arsenal nuclear existente hoje é suficiente para armar cada país com 85 bombas nucleares. Olha só que proporção que isso tomou. Então, galera, os exercícios que vocês vão fazer vai ser da página 27, 28, 29, 30, 31. Tá? Os exercícios do capítulo 2 eu quero que vocês façam. Tá? Quem não tem livro, peço que vocês respondam as questões que estarão lá na plataforma. Tá? Assista essa videoaula, tirem dúvidas. Tá? A plataforma é para vocês tirarem dúvidas também. Eu vou estar online durante o período da aula de vocês. E que vocês aí possam ter bons estudos, possam se cuidar. Valeu, galera? E se Deus quiser, logo, logo, toda essa crise aí, todo esse momento difícil, ele vai estar aí superado. Assim cremos. Então, até a próxima aula. Valeu, galera? Um abraço aí.